Cześć, galera! Aqui é a Marta e seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo em mais uma aula de polonês no canal do Brasulaca. Hoje a gente vai falar sobre um tema bem prático e bem concreto. Não vamos falar sobre algumas questões gramaticais da língua polonesa. Hoje a gente vai simplesmente adquirir vocabulário novo. Vamos falar sobre o quê? Sobre os meios de transporte em polonês. E esse tópico pode ser muito útil para você, caso você esteja morando na Polônia, para viajar lá, para conseguir ir de um lugar para o outro, mas também se você quiser simplesmente visitar a Polônia, por exemplo, e conseguir lá ir de um lugar para o outro, perguntar como chegar na estação de trem, por exemplo, ou qual ônibus que é bom para chegar até algum lugar, ou pedir para alguém te ajudar a chamar um táxi. É bom você saber os nomes de transporte em polonês, né? Então, é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Eu preparei um documento para ser mais fácil para você memorizar esses nomes. Aqui, você consegue ver agora, temos vários meios de transporte e temos as imagens, né? E aqui as palavras, os nomes com as imagens, para ser melhor de visualizar, de memorizar. E depois, a segunda parte da aula é a parte das frases. A gente sempre aprende polonês através de frases, né? Aqui no Brasulaca, pelo menos. Então, vamos ver as frases depois. Ok, esse documento aqui, esse documento PDF, você pode baixar depois no seu computador, clicando no link do bônus desta aula. E essas anotações que eu vou fazer aqui, algumas anotações adicionais, você pode também pegar, copiar, elas vão ficar disponíveis na descrição do vídeo. Combinado? Bora para a aula então. Primeira coisa, o título da aula aqui, temos środki transportu. Środki transportu simplesmente significa meios de transporte. É literalmente isso. Se você quiser falar só meios em polonês, seria środki mesmo. Meios. E transporto vem da palavra transport, que significa transporte. Esse é fácil, né? Ok, então, środki transportu, meios de transporte, os meios de transporte. E vamos passar, então, aqui para as nossas imagens. Vamos ver os meios de transporte em polonês. Aqui temos os três primeiros, conectados com o carro, todos, né? Aqui temos samochód. Samochód significa carro, simplesmente samochód. Samochód é carro, não tem segredo aqui. E às vezes a gente chama carro de auto também. Auto também significa carro. A forma mais polonesa é samochód. Vem de, aqui uma curiosidade, samochód. Samo é sozinho e chód é de andar. Então é tipo uma coisa que anda sozinha, que não precisa da nossa ajuda para andar. Meio que isso. Disso veio o nome em polonês do carro, samochód, ok? É engraçado, mas é assim. Ok, então samochód é carro, mas às vezes a gente chama também carro de auto. E é normal também, as pessoas entendem isso, ok? Taksówka. Taksówka é táxi e quando temos táxi, não necessariamente é um carro amarelo na Polônia, não. Mas a escrita é táxi, tá? Mas a gente chama táxi de taksówka. Taksówka significa táxi. Ok, então taksówka. Depois temos Uber. Uber é Uber. Então, sim, não tem muito o que traduzir, né? Uber, aqui você consegue ver que é no aplicativo, por isso dá para diferenciar bem, não tem não tem escrito táxi ou Uber, então isso aqui é Uber, tá bom? Esta imagenzinha aqui, Uber. Ok, depois as próximas palavras. Autobus. Autobus é ônibus, mas é aquele ônibus que anda mais dentro da cidade, ok? Ônibus. Porque um ônibus que é mais para as viagens, em polonês é autocar, é parecido com uma palavra em português de Portugal, que é autocarro.
Autocar seria tipo busão, né? Busão. Em português do Brasil, um ônibus ou um busão. Sim, pode ser ônibus, simplesmente. Mas então, este autobus é mais aquele que anda pela cidade, é mais local, ok? O ônibus local é autobus. Agora, aquele que vai fazer as excursões, as viagens, a gente chama mais de autocar. Autocar. Depois temos aqui motor. Motor significa moto, mas motor em polonês é uma palavra masculina. Em português não, né? Motor. Motor, a gente pode também falar motociclo. Motociclo é a mesma coisa. E aquelas motinhas tipo pequenininhas com um motor pequeno. Inclusive motor seria motor também em polonês. Mas aquelas motinhas mais fraquinhas, a gente chama mais de scooter. Scooter, ok? Acho que em português seria moto também, na mesma. Mas temos scooter, aquele mais fraquinho, é mais fácil de dirigir, e temos motor ou motociclo. Talvez a diferença também tenha uma diferença na questão de troca de marcha. Eu não sei muito bem, na verdade, nunca me interessei muito por esse tópico. Motor ou motociclo é aquele que anda mais rápido, que é mais forte, etc. E scooter é aquele mais de boa, ok? Vamos falar assim. Se quiser ver a diferença, procure as imagens na internet, aí você vai ver. Ok, então vamos para as próximas palavras. Temos aqui tramvai. Tramvai. Você consegue ver que ele fica conectado aqui, uma linha, né? Tramvai, e anda pela pista dele. Tem a pista dele, tipo, tem aquelas... como você chama isso? A mesma coisa que temos para o metrô ou para um trem, ok? Temos que ter aquelas coisas no chão. Agora não lembro como se chama, mas é isso. Tramvai é bonde, bondinho. Não sei se é muito comum no Brasil, acho que não. Na Polônia é. Tramvai é bom porque não fica no trânsito, não fica parado igual o ônibus. Então, tramvai é isso. Metro, aqui temos uma foto assim, uma imagem, para você ver que normalmente anda embaixo da terra, ok? Em Portugal, por exemplo, temos metrô, que eu chamaria mais de bonde, porque anda principalmente em cima da terra, tipo na terra, né? Não dentro, não embaixo. Na Polônia, metro anda embaixo da terra. Então, metro é metrô, ok? Temos aqui também pociąg. Pociąg significa trem. Pociąg, então ele faz distâncias maiores normalmente do que um bonde, por exemplo, ou um metrô. Pociąg também temos tanto entre as cidades quanto dentro da cidade, pode ter algumas estações, mas, por exemplo, em Varsóvia, normalmente se um trem parar em várias estações em Varsóvia só, o número das estações é muito menor do que o número dos pontos de um bonde, que o bonde vai parar, por exemplo, ok? Então, pociąg, normalmente as distâncias são maiores, as distâncias entre uma estação e outra são maiores. Pociąg é trem. Ok, então temos aqui tramway, metro e pociąg. Depois, samolot. Samolot é avião, e aqui vamos voltar para a questão da origem da palavra avião. Samolot, você lembra que samo significa sozinho e agora lot é voo, então ele tipo voa sozinho, por isso temos samolot, avião, tá bom? Samolot é avião em polonês. Statek é navio, então é aquela coisa maior do que um barco. Barco seria mais, em polonês, łódka. Łódka é um barco, então uma coisa pequena. Statek é navio, uma coisa grande. Tractor. Tractor muito parecido em polonês e em português. Tractor significa trator, tá bom? Tractor é trator. E aqui temos mais 3. Temos rower. Rower significa bicicleta. Bicicleta.
Hulajnoga. Hulajnoga é patinete. Você sabe como chamam patinete em Portugal? Hulajnoga. É trotinete em Portugal. No Brasil é patinete, em Portugal é trotinete. E temos aqui mais uma. Não sei se todo mundo concordaria com isso, mas antigamente, pelo menos, se usava isso como meio de transporte. Cone significa cavalo. E mais uma coisa aqui, mais uma curiosidade. Hulajnoga. Hulajnoga também é um nome engraçado, porque hulaj significa, é meio que tipo divirta-se, e noga significa perna. Então é tipo divirta-se, perna, perna, divirta-se. É nesse sentido, porque hulaj é mesmo o imperativo. Então divirta-se, vai, divirta-se, perna. É engraçado, né? Porque é com perna que a gente faz o movimento em hulajnoga, mas é assim o nome. Ok, então aqui a gente já viu os nomes de todos os meios de transporte que temos aqui em polonês. Vamos revisar rapidinho, ok? Vou aumentar aqui a tela. Temos samochód, que significa carro, às vezes é chamado de auto também. Taksówka, então táxi, se você perguntar sobre táxi na Polônia também as pessoas entendem. Uber é Uber. Temos Bolt também, acho que seria Bolt em polonês, mas quando eu morava na Polônia ainda não tinha isso, então nunca pedi Bolt. Autobus na Polônia. Autobus é ônibus que anda dentro da cidade. Autocar é um ônibus que faz as viagens, um busão. Motor ou motociclo é uma moto, aquela mais fraquinha é scooter. Tramway, tramway é um bonde, bondinho. Metro, metrô. Pociąg, trem. Samolot significa avião, porque voa sozinho, né? Samolot. Statek, um navio. Tractor, tractor, olha, já tô falando em polonês com sotaque do Brasil. Tractor, ok? Esse R é mesmo forte. Tractor é trator. Rower é bicicleta. Hulajnoga, patinete ou trotinete em Portugal. E cone é cavalo. Ok. É claro que existem outros meios de transporte ainda, mas aqui a gente está falando sobre aqueles mais comuns, mais usados. Tá bom? E agora, então, vamos passar para a segunda parte da nossa aula. Mais interessante e mais importante é a parte das frases. Vamos lá. A primeira frase é: Nie jeżdżę do centrum samochodem, bo nie ma gdzie zaparkować. Eu não vou ao centro de carro porque não tem onde estacionar. Essa frase foi falada provavelmente por alguém que mora em uma cidade grande, por exemplo, em Varsóvia, Cracóvia, Wrocław, então Breslavia, né? Wrocław é Breslavia. Provavelmente essa pessoa pode falar esta frase. Eu falava ela direto quando eu morava em Varsóvia. Realmente não tem como você ter como tem, mas eu odeio estacionar o carro ainda quando não tem procurar o lugar. Nossa, é horrível. Então, em Varsóvia, esquece. Melhor andar de transporte público, usando transporte público. Ok, então vamos lá. Nie jeżdżę, vamos passo a passo analisar esta frase. Nie jeżdżę, não vou, ok? Aqui temos eu em português, poderia não ter ao mesmo tempo, porque nie significa não e jeżdżę vou. Jeżdżę já significa vou, eu vou, tá? Então, nie, vamos anotar. Nie significa não e jeżdżę significa vou, eu vou. Eu vou com uma certa frequência. Do significa a algum lugar, para algum lugar. Centrum é centro. Samochodem significa de carro. Carro era samochód. Aqui entra a declinação e temos samochodem, mas samochodem não é só carro, é de carro. Então, usando o carro. Bo é o porquê da explicação. Bo, porquê. Nie ma, não tem. A gente já sabe que nie significa não. Ma significa tem. Nie ma, não tem. Gdzie significa onde.
Zaparkować significa estacionar. Ok, então de novo, nie jeżdżę, não vou, do centrum, ao centro, samochodem, de carro, bo, porque, nie ma, não tem, gdzie, onde, zaparkować, estacionar. Nie jeżdżę do centrum samochodem, bo nie ma gdzie zaparkować. Nie jeżdżę do centrum samochodem, bo nie ma gdzie zaparkować. Eu não vou ao centro de carro porque não tem onde estacionar. A próxima frase aqui. Lepiej pojedź Uberem, będzie taniej niż taksówką. É melhor você ir de Uber, vai ser mais barato do que de táxi. Lepiej significa melhor, é melhor, podemos falar como é melhor. Lepiej, melhor, tipo, é melhor. Pojedź, na verdade, pojedź não significa você ir, pojedź significa vá, ok? É um imperativo, vá. Tipo, vai de Uber. Então, pojedź significa vá, mas é usando algum meio de transporte terrestre. Eu sei, complicado em polonês. Pojedź não traduzimos só como vá ou vai. É vá usando o meio de transporte terrestre. Mas é que a P seria diferente, ok? Uberem significa de Uber. A gente já sabe que Uber é Uber. É Uber. Uberem é de Uber, da mesma forma que samochód virou samochodem, de carro. Uber virou Uberem, de Uber. Będzie significa vai ser. Będzie é vai ser. Taniej significa mais barato. Taniej é mais barato. Niż significa do que. Niż do que. E taksówką significa de táxi, ok? A gente já viu que taksówka é táxi. Taksówką significa de táxi. Não sei se eu coloquei acento quando eu coloquei taksówka. Vamos ver aqui. Não coloquei, tem que ter acento. Tava faltando alguma coisa, mas não estava reconhecendo. Ok. Beleza. Então, de novo. Lepiej, melhor, é melhor. Pojedź, vá. Aqui temos você ir, né? Uberem, de Uber. Będzie, vai ser. Taniej, mais barato. Niż, do que. Taksówką, de táxi. A frase toda. Lepiej pojedź Uberem. Będzie taniej niż taksówką. Lepiej pojedź Uberem. Będzie taniej niż taksówką. É melhor você ir de Uber. Vai ser mais barato do que de táxi. E a próxima frase aqui. Najpierw idziemy do autobusu, a potem przesiądziemy się w tramwaj albo w metro. Primeiro vamos pegar o ônibus e depois vamos trocar para o bonde ou metrô. Najpierw significa primeiro. Idziemy, na verdade, idziemy do significa vamos ao, literalmente. Vamos a, vamos para, ok? Vamos para. E em português fica vamos pegar o ônibus, mas em polonês a gente fala primeiro vamos ao ônibus, vamos para o ônibus. Najpierw idziemy do autobusu e autobusu veio de autobus, que significa ônibus, né? Aqui está declinado, só vou anotar que do significa para, no geral, para algum lugar. A potem e depois, então este a, aqui tem a função de e, potem significa depois, a potem e depois. Przesiądziemy się significa vamos trocar, mas vamos trocar no sentido de trocar um meio de transporte, ok? Porque se fosse, por exemplo, trocar de roupa, seria diferente. Se fosse trocar alguma coisa com alguém, seria diferente. Przesiądziemy się é realmente vamos trocar, mas pensando no meio de transporte, tipo em uma escala, mas sim, escala no geral, por exemplo, escala quando tem avião, quando tem um voo, aí você tem que
tem um voo com escala, é voo z przesiadką, porque przesiadka é escala. E a gente tem um verbo também, przesiądziemy się, então, é um verbo que significa vamos escalar, no sentido de vamos ter uma escala, pode ser também, não precisa ser quando a gente tem um voo, pode ser uma escala do ônibus para o trem ou o bonde, tá? É isso. Então, przesiądziemy się, vamos trocar, mas falando sobre o meio de transporte. W tramwaj na verdade é no bonde ou para o bonde, neste caso. Então, o v no geral significa em, no, na, nas, nos, ok? Mas aqui, tramwaj é para o bonde, tramwaj é bonde, como você sabe. Albo significa ou. Albo é ou. E w metrô, no metrô, para o metrô, ok? Metrô é metrô. E a frase toda? Não. A frase toda já? Não, tenho que falar de novo, né? Devagar, Marta. Vai mais devagar. Passo a passo ainda, mais uma vez, as palavras. Najpierw, primeiro, idziemy, vamos, do autobusu, para o ônibus, ou aqui pegar o ônibus, a potem, e depois, przesiądziemy się, vamos trocar o meio de transporte, w tramwaj, no bonde, ou para o bonde, albo w metro, ou no metrô, ou metrô. Agora sim a frase toda. Najpierw idziemy do autobusu, a potem przesiądziemy się w tramwaj albo w metro. Najpierw idziemy do autobusu, a potem przesiądziemy się w tramwaj albo w metro. Primeiro vamos pegar o ônibus e depois vamos trocar para o bonde ou metrô. I a próxima frase. Lepiej będzie pojechać autocarem czy pociągiem? Vai ser melhor de ônibus ou de busão, talvez seria melhor falar assim, ou de trem. Lepiej significa melhor, né? É melhor. Będzie, vai ser, a gente já viu hoje também, então a gente já viu lepiej. E já viu będzie, que vai ser. Lepiej będzie, vai ser melhor. Pojechać significa ir usando algum meio de transporte de novo, se fosse ir a pé seria diferente. Meio de transporte terrestre ainda tem que ser, mas não vou escrever. Autocarem, de ônibus, no sentido de busão, aquele ônibus que vai fora da cidade, né? Mas para as viagens. Czy ou pociągiem, de trem, ok? Pociąg é trem, pociągiem de trem. Temos a declinação aqui. Então, de novo. Lepiej będzie, vai ser melhor, pojechać, ir, autocarem, de ônibus, de busão, czy pociągiem ou de trem. I a frase toda. Lepiej będzie pojechać autokarem czy pociągiem. Lepiej będzie pojechać autokarem czy pociągiem. Vai ser melhor ir de ônibus ou de trem. I a próxima frase aqui. Uwielbiam jeździć motorem. Adoro andar de moto. Uwielbiam significa adoro. Uwielbiam. Adoro. Jeździć significa andar usando algum meio de transporte terrestre. Motorem é de moto. Só motor era moto, né? Motorem é de moto. A gente também pode falar na motorze. De moto pode ser também na motorze. Então, ou na motorze ou motorem. As duas formas significam de moto, ok? Ok, então de novo, uwielbiam, adoro, jeździć, andar motorem, de moto, ou na motorze poderia ser também. Uwielbiam jeździć motorem, uwielbiam jeździć motorem, albo ou uwielbiam jeździć na motorze, uwielbiam jeździć na motorze, adoro andar de moto. I a próxima frase. Pan przyleciał do Brazylii samolotem, czy przypłynął statkiem? O senhor veio ao Brasil de avião ou de navio? Pan significa senhor. Przyleciał. Przyleciał significa veio voando. Ele ou um senhor, um homem, veio voando. Se fosse veio
De carro já seria diferente, ok? Então, isso aqui já tem que ser de avião em polonês, na verdade. Do significa para, como a gente já sabe. Do Brasília ao Brasil. Brasil em polonês é Brasília. Samolotem de avião. Samolot é avião. Samolotem de avião. Czy ou przypłynął. Przypłynął significa ele, o senhor, veio nadando. E assim que a gente fala em polonês, a gente não fala ir ou andar de avião ou vir de avião só. Todos esses verbos já são mais específicos. A gente fala tipo voar de avião, vir voando de avião. Quando é barco ou navio, a gente fala nadar de barco, nadar de navio, vir nadando de navio, ok? É assim que a gente fala em polonês, temos os verbos específicos. Se fosse de carro, seria diferente. Se fosse a pé, seria diferente também, ok? Então, przyleciał significa já veio voando. E przypłynął significa veio nadando, mas nadando pode ser de navio também e voando pode ser de avião, ok? E statkiem significa de navio. Só navio era statek, aqui temos statkiem por causa da declinação. Então, de novo, pan, o senhor, przyleciał, veio voando, do Brasília, ao Brasil, samolotem, de avião, czy ou przypłynął, veio nadando, statkiem, de navio. I a frase toda em polonês? Pan przyleciał do Brazylii samolotem, czy przypłynął statkiem? Pan przyleciał do Brazylii samolotem, czy przypłynął statkiem? O senhor veio ao Brasil de avião ou de navio? E a próxima frase? Tutaj można wjechać tylko traktorem. Aqui pode entrar só de trator. Tutaj significa aqui. Tutaj é aqui. Można significa pode. Pode no sentido de pode-se, de é possível, ou que é possível, ou na verdade que, mas é permitido. Wjechać, wjechać significa entrar também usando o meio de transporte terrestre, porque entrar a pé seria diferente. Meio de transporte terrestre. E também de avião seria diferente e de navio seria diferente, porque seria tipo entrar voando, entrar nadando, tá? Tylko, tylko significa só, somente só. Tylko, só. E tractorem é de trator, tá? Tractor era trator, tractorem de trator. Tutaj, de novo, tutaj, aqui, można, pode, é possível, é permitido, wjechać, entrar, tylko, só, traktorem, de trator. I a frase toda, tutaj można wjechać tylko traktorem. Tutaj można wjechać tylko traktorem. Aqui pode entrar só de trator. I a próxima frase. Kiedyś jeździłam do pracy na rowerze, a teraz jeżdżę na hulajnodze. Antigamente eu iria para o trabalho de bicicleta, mas agora vou de patinete. Kiedyś significa antigamente. Jeździłam significa eu iria, ou eu andava também poderia ser. Eu iria, eu andava. Usando algum meio de transporte, porque a pé seria diferente. Terrestre, é de terrestre, tá? E ainda mais uma coisa, é uma forma feminina do verbo. Então, uma mulher falaria assim, jeździłam. Eu falaria assim, ja jeździłam. Eu andava, eu iria. Agora, o Cris, o meu pai, o meu irmão falariam diferente. O meu avô, eles falariam jeździłem. Jeździłem é a forma masculina. Então, as mulheres falam jeździłam, os homens falam jeździłem, tá? Eu iria, eu andava. Do pracy, para o trabalho. A gente já sabe que do significa para, então pracy veio da palavra praca. Mudou por causa da declinação, significa trabalho. Na rowerze, de bicicleta, aqui de novo temos duas formas possíveis, da mesma forma que a gente tinha com a moto, ok? Na rowerze ou rowerem. Significa de bicicleta. Eu poderia falar aqui, kiedyś jeździłam do pracy
rowerem, ok? Ou na rowerze, ou rowerem. As duas formas são corretas. A teraz e agora, mais agora e agora, este a é um pouquinho uma coisa entre e mas, ok? Teraz significa agora. Jeżdżę, eu vou ou eu ando. Usado algum meio de transporte. Terrestre. Meio de transporte terrestre, sim. Na hulajnodze. De novo, na hulajnodze ou hulajnogą é a mesma coisa. Significa de patinete, no sentido de usando a patinete, tá? De novo, então. Kiedyś, antigamente, jeździłam, eu iria, eu andava, a forma feminina do verbo. Do pracy, para o trabalho. Na rowerze, de bicicleta. A teraz, e agora, mais agora. Jeżdżę, eu vou, eu ando. Na hulajnodze, de patinete. E, de novo, a gente poderia substituir na rowerze por rowerem e na hulajnodze por hulajnogą, tá? E a frase toda agora. Kiedyś jeździłam do pracy na rowerze, a teraz jeżdżę na hulajnodze. Kiedyś jeździłam do pracy na rowerze, a teraz jeżdżę na hulajnodze. Antigamente eu iria para o trabalho de bicicleta, mas agora vou de patinete. Quando eu morava em Varsóvia, realmente eu iria para vários lugares de bicicleta, mesmo que demorava tipo 1 hora. Mas ir de ônibus era parecido, era 1 hora e pouco, só que ficava no trânsito, eu tinha que esperar o ônibus, aí tinha muita gente dentro. Então, bicicleta é uma solução excelente. O meu pai vai de bicicleta muitas vezes para o trabalho, ou de bicicleta ou de trem, mas de ônibus não vale muito a pena não. E de carro, menos ainda. Fica no trânsito e ainda não tem onde estacionar. Ok, vamos passar então para a próxima frase. Kiedy byłem mały, nauczyłem się jeździć konno. Quando eu era pequeno, aprendi a andar de cavalo. A cavalo, desculpa. É a cavalo. Kiedy significa quando. Byłem significa era, eu era, mas é uma forma masculina do verbo. Então, um homem falaria assim. Uma mulher falaria diferente. Então, se eu estivesse falando a frase, eu falaria byłam. Mały significa pequeno. Eu falaria pequena também, né? Então, eu falaria kiedy byłam mała, quando eu era pequena. Nauczyłem się significa aprendi. E é uma forma masculina de novo. Essas formas, os verbos no passado em polonês, as conjugações são muitas vezes diferentes, ok? As formas dos verbos para os homens e para as mulheres. Eu falaria nauczyłam się, forma feminina. O Chris ou algum outro homem falaria nauczyłem się, aprendi. Jeździć significa andar usando algum meio de transporte, né? Como a gente já tinha falado, meio de transporte terrestre. Andar. Andar de carro também seria jeździć samochodem, né? De carro, samochodem. E konno significa a cavalo, no sentido de usando o cavalo. Na verdade, acho que é melhor memorizar isso junto. Jeździć konno, andar a cavalo, tá? É uma expressão. Andar a cavalo. Então, de novo, passo a passo. Kiedy, quando, byłem, eu era, e a gente sabe que é um homem falando a frase. Mały, pequeno. Nauczyłem się, aprendi. Jeździć, a andar. Konno, a cavalo. Se fosse uma mulher falando essa frase, ela falaria kiedy byłam mała, né? Trocamos E por A. E aqui Y por A. Nauczyłam się, aqui trocamos de novo E por A. Jeździć, konno, andar a cavalo. E a frase toda? Kiedy byłem mały, nauczyłem się jeździć konno. Kiedy byłem mały, nauczyłem się jeździć konno. Quando eu era pequeno, aprendi a andar a cavalo.
E essa foi a última frase, olha. Passou rápido a aula, né? Muito obrigada por você ter ficado até aqui comigo. Lembre-se de que você pode baixar esse documento só clicando no link do bônus e procurando lá a aula certa sobre os meios de transporte. Eu espero que você tenha gostado da aula. Caso sim, deixe o seu like, fala nos comentários para mim o que você achou. Se você não gostou, caso você não gostou da aula, deixe um comentário também falando o que eu posso melhorar. Se estiver com alguma dúvida, deixe nos comentários também. E se inscreva no canal para assistir cada vez mais aulas de polonês. Ver e assistir cada vez mais aulas de polonês. E eu espero que vamos nos ver na próxima aula de polonês no canal do Brazulaca. Dziękuję bardzo i pa pa!